Fala galera, hoje eu tô aqui muito feliz, trazendo muitas novidades para vocês. Dentre essas novidades, estou avisando para vocês que hoje estamos dando início à nossa segunda série do canal Geofácil, a série Mandando Bem no Enem. Nós teremos aí super convidados, convidados como psicólogos, pós-doutores, doutores, mestres, uma galera super especializada, trazendo um conteúdo de qualidade, atualizadíssimo para vocês, totalmente gratuito. Basta se inscrever agora aí no canal, tudo bem? Se inscreve, manda o link para um colega, vamos enviar aí para os contatos aí, tá? Vamos ajudar a divulgar esse material, já que é um material de altíssima qualidade. Tá? Então se inscreva agora, e para dar início ao nosso primeiro episódio da segunda série Mandando Bem no Enem, nós temos uma super convidada, uma pós-doutora, a pós-doutora Marise Vicente de Paula, que vai estar falando de uma temática fundamental para o Enem hoje em dia, tudo bem? Ela estará falando aí sobre racismo, como combater esse mal no século XXI. Então aproveite esse conhecimento e, Marise, é com você, vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Marise e eu vou trabalhar com vocês o tema racismo, como combater este mal no século XXI. É importante trabalhar esse tema porque o aluno que vai fazer o Enem, ele tem que estar ligado nas atualidades, ele tem que saber o que acontece no Brasil e no mundo. E a violência racial este ano, ele foi um tema exaustivamente debatido, porque aconteceram vários fatos de violência racial no mundo. Mas eu trago aqui um destaque para o que aconteceu nos Estados Unidos e no Brasil. Nos Estados Unidos, em junho desse ano, um homem negro chamado George Floyd, ele foi abordado por policiais e, mesmo estando desarmado, mesmo não tendo oferecido resistência, ele foi sufocado até a morte na calçada, na rua, na frente das pessoas que clamavam pela sua vida e não foram ouvidas. Um dia antes do Dia da Consciência Negra, no Brasil, um fato muito semelhante aconteceu com um homem negro chamado Beto. Ele também se envolveu, em uma confusão no Carrefour e acabou sendo detido de uma maneira brutal pelos seguranças do Carrefour. Foi sufocado até a morte também na frente das pessoas, na mesma situação de comoção. E isso gerou uma revolta muito grande, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Houveram manifestações, houveram violência em função disso. As pessoas ficaram muito revoltadas pelas circunstâncias desumanas que aconteceram com as pessoas envolvendo a questão racial. Então, para pensar esse tema que eu proponho para vocês, eu vou fazer primeiro uma definição dos elementos raça, racismo e racismo estrutural, para nós entendermos por que a questão racial se configura dessa maneira que eu exponho aqui para vocês. E depois nós vamos apontar alguns elementos, pensando nos caminhos para superar esse problema. Vamos lá? A etimologia da palavra raça, ela significa categoria e espécie. E com o advento das grandes navegações no século XV, vários povos foram encontrados pelos europeus, como os ameríndios, os negros. Então essa questão da variabilidade humana, ela se tornou um fator empírico incontestável. E começaram pesquisas para categorizar essas diferentes raças. Então, enquanto as pesquisas se atinham a conhecer a diversidade, tudo bem. O problema é que chegou um ponto que houve uma hierarquização dessas raças. Como os pesquisadores eram europeus, então o homem branco ele se colocava no topo, como uma raça civilizada, evoluída, enquanto os negros e os índios eram postos como se não fossem nem seres humanos. Tem uma classificação chamada classificação de Linneu, que ela traz isso muito claramente. E aí você já começa a perceber uma série de atribuições de caráter, de valor, de inteligência
colocando os brancos como superiores em relação às outras raças. Racismo, ele é a denominação da discriminação ou do preconceito que é feito contra grupos diferenciados em função da questão da raça ou da etnia. É importante entender que o preconceito ele pode ser feito contra não só elementos raciais, mas também elementos de sexualidade, por exemplo, o preconceito contra pessoas homoafetivas, pode ser um preconceito de cunho socioeconômico, como contra pessoas da classe social não privilegiada. E a questão racial em si, ela tem como elemento a cor da pele, a etnia, os costumes de um grupo vinculado a essa questão da raça. E o preconceito, ele também ele exprime um conceito que a pessoa tem antes de conhecer uma situação. Então, mesmo sem ter elementos efetivos, mesmo sem conhecer os fatores históricos, socioeconômicos, a pessoa tem um conceito já pré-concebido contra grupos diferenciados, tratando essas pessoas como se elas fossem inferiores. O racista, ele sempre vai utilizar de fatores biológicos, ou fatores econômicos, ou fatores comportamentais para tratar o outro como se ele fosse inferior a si mesmo. Então, quando alguém fala de uma pessoa negra, ela vai colocar atributos históricos, que são estigmatizados sobre essas pessoas e vão estar disseminando aquilo ali como se fosse uma verdade absoluta, mesmo que ela desconheça na raiz aquilo que ela esteja falando. O racismo estrutural é um conjunto de hábitos, ações, falas que estão embutidos em nossos costumes e que geram preconceito racial e segregação. Eles têm origem desde o período escravista no Brasil, onde os negros eram tratados como inferiores e subalternizados. Com o advento da libertação dos escravos, os negros foram libertos sem direito a nada. E isso também gerou uma carga, uma herança de exclusão social, além da carga ideológica negativa que já havia em relação aos negros. Então, o racismo estrutural ele é composto por uma série de questões. Eu vou elucidar aqui algumas. Em relação às diferenças socioeconômicas, no Brasil, de acordo com os dados do IBGE, os negros são a maioria entre os excluídos, os miseráveis, os sem-teto, os analfabetos, os subempregados. As pessoas brancas recebem, em média, o dobro que as pessoas negras. As pessoas negras também são vítimas das instituições, que é o chamado racismo institucional. Entre as pessoas que foram mortas, vítimas da violência policial no Brasil, 79%, de acordo com o mapa da violência, são compostas por homens negros na faixa dos 20 e 30 anos de idade. Além disso, o racismo ele também se manifesta nas relações de gênero. Entre as mulheres no Brasil, as mulheres negras são as que têm maiores taxas de feminicídio, de violência doméstica e de estupro. Existem hábitos e falas que estão incorporados à nossa vida cotidiana, mas que reforçam o racismo pelo seu significado que às vezes nós desconhecemos. O termo denegrir, por exemplo, que é sinônimo de difamar, ele significa tornar negro. O termo doméstica, que é utilizado para se referir às trabalhadoras do lar, na época da escravidão era a forma com que as pessoas chamavam as escravas negras que foram trabalhar na casa grande, que deixaram de ser selvagens e foram domesticadas. O termo meia-tigela também tem a sua origem histórica na escravidão, porque nesse período, quando os trabalhadores, quando os escravos realizavam atividades que eram consideradas insatisfatórias, eles recebiam apenas meia tigela de alimento. Outra questão que é muito utilizada na nossa sociedade são eufemismos para se referir a pessoas negras, como moreno, pessoa de cor, como se você chamasse a pessoa de negra, você estivesse ofendendo essa pessoa. Mas isso acontece por quê? Porque, na verdade,
existe a ideia de que o negro é ruim, é subalterno, que o negro é inferior. Então utiliza-se outros nomes para não ofender ninguém, chamando ninguém de negro. Então, quais seriam os caminhos para a superação do racismo no Brasil? Primeiro, nós podemos destacar a questão da importância dos movimentos sociais. O movimento negro no Brasil, ele tem o objetivo de lutar pelos direitos e de superar a exclusão racial no Brasil. Então é muito importante que as pessoas se organizem para buscar esse conjunto de direitos. Se os grupos ficarem parados esperando apenas a boa vontade dos nossos representantes, nada será feito. Muitas das ações que hoje em dia amenizam, que buscam superar o racismo, vieram dessa cobrança popular. Por isso que o movimento social é essencial. É necessário se organizar para se proteger, para a tomada dos seus direitos, e isso realmente faz toda a diferença. Outra questão são as políticas de ações afirmativas. Essas políticas, elas têm o objetivo de diminuir as diferenças e de buscar a equidade de direitos entre os grupos. Então, tudo que eu falei para vocês deixa claro que existe uma exclusão social no Brasil. E como é que você supera isso? Fazendo políticas para a equidade de direitos e de oportunidades entre as pessoas. Um exemplo de políticas afirmativas que já existe no Brasil são as cotas para negros nas universidades. Elas foram institucionalizadas no Brasil no ano de 2000. Nesse período, mesmo o Brasil tendo uma maioria de pessoas negras, mais de 54% da população do Brasil é composta por negros, apenas 2% dos estudantes das universidades públicas eram negros. Hoje em dia, né, quase 20 anos depois desse processo, esse quadro já mudou muito e houve um aumento substancial de pessoas negras dentro das universidades. Então isso mostra que as políticas de ações afirmativas, elas realmente funcionam. Outra questão que para mim é essencial é a inserção da discussão sobre a questão racial nas escolas, desde a educação infantil até a universidade, até o ensino superior. É preciso formar as pessoas, é preciso que as pessoas superem o preconceito a partir do conhecimento. E ninguém nasce racista, isso se aprende. Então, a partir do momento que o cidadão conhece a história do Brasil, conhece todos esses elementos que eu debati com vocês hoje, eles têm elementos para olhar para o outro e não achar que o outro é inferior a ele apenas pela cor da sua pele. Então, pessoal, eu espero que tenha sido útil para vocês. Desejo a vocês muita boa sorte no Enem. Espero realmente que vocês pensem nessa questão racial como algo muito importante, como algo que realmente precisa ser repensado e mudado na nossa sociedade. Até mais!